Aqui o Marcus Hu é uma foto muito engraçada. Porque ele fez ele deu uma risadinha, uma carinha ali de tipo, muito engraçada a foto. Parecia que tá tirando um sarro no fotógrafo. Mostrando as pernas, quadríceps gigantescos, cortados, mas não tava tão seco esse ano, né, Marcos Hu? Caramba, hein? O Coleman continuando comendo as pizzas dele. Tinha uma pizza de alface ali do lado. Esse é o King Kamali posando. Ele não tinha a melhor das estruturas, mas ele tinha um shape muito bom. Ele sempre apresentava uma condição muito física, muito seca, muito boa. Tá vendo? Ele não é o cara da melhor genética possível, mas ele tinha aqui femorais cortados, na medida do possível. Dorsais aqui, os extensores de coluna, a região da árvore vegetal fibrada, fibradaça, muito seco e muito bem desenvolvida. Era um cara que treinava pesado, usava cargas mais pesadas para treinar e isso trazia esse tipo de desenvolvimento muscular para ele. E aí eu vi Taylor olhando admirado as costas do King Kamali. Falava, mano, que costa é essa? Outra foto bem legal, deve ser no Meet the Olympian, essa foto aí. Mais uma do Mitsuru Okabe, ele com a câmera Sony dele. Vejam só, imagina, pessoal, a gente aí fazendo vlog com essa câmera no Mr. Olympia, nos campeonatos. Era esse tipo de câmera que tinha à disposição na época. Tinha as câmerazinhas menores, mas a qualidade de filmagem não era boa. Vamos continuar. Tom Prince na pose de costas, aqui já o palco, né, já acontecendo aí a competição em si. Tom Prince, que era muito bom, mas também não veio nem um pouco seco nesse campeonato. A gente vê a bundinha dele aqui cheia de gordura, dobras, muita água. O femoral dele era muito bom, era muito forte, então ele conseguia ainda mostrar cortes aqui nos femorais, mas o resto estava com muita água, água na região inferior da lombar. Os dorsais dele são muito bons, né? A gente vê essa borda aqui do grande dorsal bem definida. Um físico legal do Tom Prince. O Sean Ray, que a essa altura já estava conseguindo mostrar um físico melhor, já chupando um pouco mais de água. Vejam só, né, o abdômen dele como estava melhorando, comparando com a outra foto anterior que a gente viu. Oblíquos cortados, fibrados, quadríceps cortado, mas ele não era o maior Sean Ray que a gente já viu, não era a melhor versão do Sean aqui. Coleman versus Levrone. Coleman primeiro, Levrone terceiro lugar. O Levrone que levou o Coleman ao limite no ano 2000 e teve uma briga muito boa. Muitos dizem que caso o Levrone tivesse vindo com pernas maiores em 2000 ele teria vencido o Ronnie Coleman. Eu não concordo muito com isso. Mas a questão é que ele veio bem também em 2001, ficou em terceiro lugar. O Jay também superou ele porque estava impressionante. E o Coleman aqui, a gente vê, né, que ele não estava com cortes tão profundos nos quadríceps, tinha um pouco embaçado aqui a sua região de abdômen e tudo mais, mas estava matando o Levrone no volume, mesmo assim. Muito maior que o Levrone. O Gunther Schlierkamp, um alemão muito bom também, um cara com físico super legal. O Gunther, que é o cara que venceu... Bom, eu não vou contar essa história, porque essa história acontece só um ano pra frente, em 2002. Mas é problemático, hein? Esse Gunther aí causou um estresse, causou um rebuliço no Bodybuilding Pro em 2002. A gente chega lá no próximo vídeo. O Gunther ficou... Cadê o Gunther? 15º lugar. Não foi tão bem também. Aqui o Jay versus Coleman. O ângulo da foto não ajuda muito, mas o Jay estava com um abdômen muito seco, muito flat, o abdômen muito chapado, a musculatura cheia. Não é o maior Jay que a gente já viu, mas essa versão do Jay pequena estava com muito detalhe, muito seca, com aspecto muito sólido. E estava encarando o Coleman de igual para igual. Aqui Kevin Levrone, ainda novinho, né? Junto do Craig Titus. Craig Titus que foi preso tempos depois por ter assassinado uma assistente dele e da mulher dele. O que dizem é que a assistente dele era amante dos dois, morava junto com os dois e eles resolveram se livrar da menina. É uma história, enfim, fugiram da polícia.
Eles moravam em Las Vegas, mataram a menina, puseram dentro no porta-mala do carro dele, levaram pro deserto e jogaram fogo. O problema é que o carro não pegou fogo totalmente, um caminhoneiro passou na hora, viu, e a placa, eles não tiraram, a placa ficou e conseguiram identificar de quem que era o carro, e uma coisa levou a outra, e a polícia começou a perseguir os dois. Eles fugiram de Las Vegas, foram ser presos em Boston. Para quem não está muito familiarizado com os Estados Unidos, eles cruzaram o país, sei lá, daria um voo de quase 8 horas de avião, para ter uma ideia. De 6 a 8 horas de avião, eles fugiram esse tanto de carro e só foram pegos lá. Triste fim, até hoje está preso. Aqui o Coleman começando, Most Muscular. É o Coleman, né, gente? Grande, volumoso, musculatura arredondada, mas não é o melhor Coleman que a gente já viu. Aí, as costas dele não estão tão secas quanto estavam no Arnold Classic, o glúteo não está tão seco, não estava tão cheio quanto estava lá, nem tão vascularizado. O Coleman criou um padrão. Quando ele se apresentou tão bem no Arnold Classic naquele ano, em março, ele criou um padrão, ele colocou ali uma marca onde os árbitros iriam fatalmente compará-lo. Então, comparando esse Coleman com o do Arnold, ele caiu muito. Tendo um cara como o Jay que chegou subindo ali muito bem, muito seco. O que o Jay não tinha era volume. O Jay não tinha tanto volume quanto o Coleman, sim, mas ele batia o Coleman na proporção, na definição, em questão de estar seco. E isso foi problemático para o Coleman nesse ano. Aí o Dennis James no palco, né? Um físico impressionante, muito grande, denso. Não é a melhor pose do Dennis James, mas é uma pose muito legal. Mais uma vez o Tom Prince, cara que depois teve problemas renais sérios, né? Ele perdeu os rins, vive de hemodiálise, tá pequenininho hoje em dia. Senti a foto dele hoje, ele tá irreconhecível. Ele tinha tríceps muito bons, a pose de tríceps de lado dele era muito boa, muito marcada. Vamos passar pro próximo. Aí, Coleman versus Jay. Vejam só, o Jay impecável, cintura sob controle, coxas, quadríceps fibrando, cortes legais. Ele estava um passo para trás do Coleman aqui, mas o Coleman, de acordo com os árbitros, muito maior, muito mais volumoso, e o volume em si do Coleman já explodiu o Jay de lado, e foi por esse motivo que os árbitros justificaram que o Coleman venceu em 2001. De costas, o Coleman matava o Jay, na verdade, né? De costas não tem muita comparação. O Coleman, num dia ruim, matava o Jay. E também foi isso que os árbitros alegaram, que nas poses de costas a vantagem, a diferença era muito grande. A gente repara aqui, pessoal, esse volume de diretores de espinha aqui dessa região baixa. Vejam que aqui tem um degrau, né? Isso aqui a gente vê que está em 3D. Tem um degrau. O Jay é liso, é flat, ele não tem essa densidade, ele não tem essa profundidade muscular ali, não tem essa espessura de músculos. E essa espessura dá um aspecto totalmente diferente para as costas do Coleman. A gente vê que tem camadas. Tem uma camada aqui é uma camada mais alta, aqui uma mais baixa, aqui uma mais baixa, aqui uma mais alta. Parece realmente um mapa topográfico, cheio de... Cada músculo tá numa camada, num nível. E quando a gente olha pro Jay, vejam só, o Jay parece que é uma coisa só, parece que é uma planície. Não tem montanha nenhuma, é tudo uma coisa. O Jay lutou muito com isso nos anos seguintes, muito mesmo. O Jay fez isso uma prioridade até que chegou a fazer com que os dorsais dele, com que as costas dele virassem um ponto forte, deixassem de ser um ponto fraco e virassem um ponto muito forte, até o momento que ele conseguiu bater finalmente o Coleman. E aí tá o Joe Hader premiando o Ronnie Coleman, né? Ele não estava nem um pouco feliz, vejam só o Coleman nessa foto, ele não estava... Ele sabia que foi por pouco, sabia que a decisão foi apertada. Aqui mais uma foto dos top 3 sendo comparados. Vejam, essa pose o Jay ganha totalmente, o abdômen dele está chupado, seco, colado.
até deformado ali a região do umbigo de tão chupado que tá. Uma condição muito boa do Jay nesse campeonato. O Coleman, para ser justo com ele, talvez ele não estava ainda, ele estava armando a pose ainda, parece, eu não sei. Não tem tantas fotos assim pra gente comparar. E o Levrone estava fazendo força já ali, chupando o abdômen, mas não foi o suficiente para vencer o Jay. Vejam as pernas, né? Comparando aqui pernas, o Levrone com as pernas muito menos volumosas do que os dois. As do Jay menores que as do Coleman um pouquinho, mas com muito mais qualidade, muito mais cortes desse ano. Aqui, Sean Ray, Levrone e Chris Cormier. Aqui que eram o Sean Ray quarto lugar, Levrone terceiro, Chris Cormier quinto lugar. Tom Prince no fundo só olhando. O Sean Ray muito bem, né? Os dorsais dele também sempre muito bons, com muita separação muscular, o trapézio aqui na região medial bem destacado. As pernas poderiam estar mais secas, assim como as do Levrone também. E o Chris Cormier com o shape melhor dos três aqui, estrutura melhor, mais largo, musculatura mais arredondada, separação muscular muito maior. A gente vê que tem muito mais detalhe nas costas, mas a região aqui debaixo da perna totalmente embaçada. Totalmente embaçada. Agora uma foto comparativa do top 3. Já no finalzinho do vídeo aqui, top 3 expansão de dorsais. Se o Coleman tinha uma vantagem absurda na pose de duplo bíceps, e nessa pose semi-relaxado, na expansão de dorsais essa diferença não era tão grande assim. O Jay tinha uma largura quase tão boa quanto a dele. E nessa foto, nessa pose, a espessura é importante também, mas a largura é muito mais importante. E a diferença de espessura aqui fica um pouco menor comparando os dois. O Levrone tem uma boa espessura, bons eletores de espinha, ficavam bem destacados aqui. Começou a cortar o femoral do Levrone, o femoral do Coleman não estava cortando quase nada, e o do Jay estava cortando um pouco, e ele estava bem seco aqui na região dos glúteos, mas tinha um pouquinho de líquido aqui na parte baixa. Uma foto muito legal também de ser vista. E o Sean Ray do fundo olhando. Aí, duplo bíceps. Vejam só, né? Como que já muda muito a história. Aquilo que a gente fala, a largura do Coleman dando pau a pau com o Jay, mas com muito mais detalhe, cortes muito mais profundos, camadas diferentes. Uma camada aqui, uma camada aqui, uma camada aqui, uma camada mais alta aqui, uma um pouquinho mais baixa, o trapézio mais alto. Então a gente vê que são níveis diferentes de musculatura, enquanto a do Jay, apesar de ter cortes, a gente via que era muito mais plano, sem tanto calombo assim. O Levrone, a parte alta até que legal, a parte baixa faltando muito, né, devido a problemas aí de coluna também, que enchiam o saco dele. Ele não tinha essa região aqui tão bem desenvolvida, infelizmente, pro Kevin Levrone. Mais uma do Tom Prince, vejam que shape bonito, né? Cinturinha fina, shape em V, legal, bíceps com um pico muito jóia, musculatura com aparência muito sólida, né? Usava-se muita coisa nessa época, mas usava-se muito pouco óleo, então a gente tinha um aspecto muito duro, muito sólido no físico dos caras. Marcus Hull, decepcionando, parecia uma geladeira, né? Sem corte, retido. Marcus Hull, não foi seu ano. Dexter Jackson, bonitinho, novinho, né? Parecia que ia pra missa aí, todo sorridente, cabelinho penteado. Muito legal aí o físico do Dexter. Craig Titus, um físico bom também, era uma promessa no bodybuilding. Todo mundo achava que ele fosse ser um cara que ia ficar no top 5 do Olympia por muitos anos, mas ele nunca nunca conseguiu trazer esse potencial que ele tinha para os palcos, né? Acabou sendo preso, piorou mais ainda a situação. Mais uma foto aqui do Marcus Hull. É uma foto que eu gosto muito de ver sempre, é uma foto bizarra, uma foto volumosa, que chama atenção, mas o cara tem que estar seco, né? Ele não estando tão seco não é tão legal assim de ver. Mais uma do Marcus Hull.
trabalhou muito, mas não foi o suficiente. O Kevin Levrone também fazendo Most Muscular. Mais uma expansão de dorsais de um físico, aí sim, um físico muito bonito, agradável de se ver, do Chris Cormier. O Nasserzão Elson Bate, que ficou em nono lugar esse ano, brigou pelo Olímpia nos anos anteriores, um aspecto esquisito aqui, para dizer o mínimo, com um físico cansado, sem cortes, retendo líquido. Tava ficando difícil pro Nasser já nessa época. História completa do Olímpia. 2001 foi um ano atípico. O Coleman fez um jogo. Ele não foi tão bem em 2000. Ganhou com tranquilidade, mas não foi tão bem. Queria provar pro pessoal que ele era muito bom. Competiu o Arnold Classic. Ganhou, melhor físico da história. Mas não conseguiu repetir o pique em 2001 e isso quase custou o título a ele. Se ele não tivesse costas tão boas, dorsais tão bem desenvolvidos, a história teria sido outra. A gente teria uma divisão de títulos diferente hoje. Isso causa... todos esses acontecimentos, o Jay ficando em segundo, faz com que o Coleman tome algumas atitudes em 2002. Isso gera uma reação de fatos, uma sequência de fatos super interessantes, que eu vou contar no próximo vídeo, no próximo História do Olímpia 2002. Obrigado por quem assistiu até agora, obrigado por quem compartilha e curte os vídeos. Eu sou Miguel Chaim.